Mãe e filha de 3 anos desaparecem durante viagem de Ribeirão das Neves para Morada Nova de Minas. O carro estragou, elas saíram para pedir ajuda e sumiram. Polícia Civil começa a investigar se incêndio na Serra do Curral foi criminoso. Imagens de drone vão ajudar a medir área atingida. Carreta com problema no freio consegue sair para a área de escape e evitar acidente no anel rodoviário. Carga de medicamentos é roubada em Betim. Motorista diz que foi seguido por carro com 2 pessoas armadas que anunciaram assalto. E você acompanha, a partir de hoje, entrevistas com candidatos ao governo do estado. O primeiro é Alexandre Calil, do PSD. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 47 minutos. Bem-vindo ao MG1, ao vivo, para todo o estado. Nós vamos entrevistar nesta semana os candidatos ao governo do estado mais bem colocados na pesquisa IPEC de intenção de voto, divulgada no dia 6 de setembro. Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Alexandre Calil, do PSD, é o entrevistado de hoje. Amanhã vai ser a vez de Romeu Zema, do Novo. E comigo, aqui no estúdio, a Liliana Junger. Liliana, muito bom dia. Muito bom dia para você, Aline. É um prazer dividir esse espaço aqui no MG1 também. E nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 35 minutos. E, ao fim, o candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. Então, vamos aqui dar o bom dia, né, ao candidato. Obrigada pela presença aqui no MG1 com a gente, candidato. Seja bem-vindo ao MG1, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Liliana. Vamos lá, o tempo do senhor vai passar a contar a partir de agora, lembrando, temos 35 minutos. Em entrevista ao G1 recentemente, o senhor afirmou que o PT fez uma gestão lamentável aqui em Minas Gerais e criticou duramente, fortemente, o ex-governador Fernando Pimentel, que é do partido. Depois, questionado sobre essa declaração, o senhor respondeu que o PT do senhor, ou seja, a aliança do senhor é com o PT de Lula e não o PT de Pimentel. O que o senhor quer dizer com isso? Qual é a diferença do PT de Lula para o PT de Pimentel? Aline, o governo é feito por governantes. O governo é feito por governantes. Nós temos exemplos. Ipatinga teve um grande governo do PT, né, que é o Ferramenta. Obrigado a vocês pela gentileza, está muito bem. Candidato, um prazer, muito obrigada pela presença aqui no MG1 nessa segunda-feira. Obrigado a vocês. Também agradeço, muito obrigado, uma excelente tarde. Obrigado. E você segue agora com as notícias da sua região, 12h e 23 minutos, a gente volta depois do intervalo. A polícia investiga o desaparecimento de uma mulher e a filha que viajavam de Ribeirão das Neves até Morada Nova de Minas, na região central do estado. O namorado da moça dirigia o carro e disse que ela saiu com a criança para procurar ajuda depois que o veículo estragou. Nós vamos conversar ao vivo com a Raquel Freitas, ela traz as informações. A polícia faz buscas, Raquel. O MG1 está no ar, um bom dia para você e hoje vamos falar sobre a prisão de um homem por sequestro, tortura e cárcere privado em Uberlândia. Começou hoje o cadastro presencial para o Mega Feirão de Empregos. Esse evento vai ser no sábado. E começa hoje uma nova rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Essas entrevistas estão sendo feitas em Belo Horizonte. Vão ajudar você, eleitor, a fazer a sua escolha de quem vai administrar o nosso estado. Hoje a vez de Alexandre Calil, do PSD, você fica com a entrevista e depois nós voltamos com as notícias daqui. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 47 minutos. Bem-vindo ao MG1, ao vivo,
para todo o estado. Obrigado a vocês pela gentileza, está muito bem. Candidato, um prazer, muito obrigada pela presença aqui no MG1 nessa segunda-feira. Obrigado a vocês. Também agradeço, muito obrigado, uma excelente tarde. Obrigado. E você segue agora com as notícias da sua região, 12h e 23 minutos, a gente volta depois do intervalo. Voltamos com as notícias locais, 12h26. Olha só esse flagrante feito por um motorista no fim de semana na BR-365 em Uberlândia. Brincadeira, turma. O cara bêbado, andando de ré. Olha lá, com a caminhonete. O motorista dirige na contramão, ele chega a entrar na outra pista. Os outros carros precisam diminuir a velocidade. Alguns motoristas retiram ele do carro e um assume a direção, manobra o veículo para o sentido correto da pista e deixa o carro em cima do canteiro central. 3 pessoas foram presas ontem à noite em Nova Ponte com pasta base de cocaína. A Polícia Militar disse que recebeu uma denúncia informando que uma grande quantidade da droga era levada de Uberlândia para Nova Ponte. As equipes policiais visualizaram um veículo com as mesmas características do carro denunciado. Durante a busca, os PMs encontraram 7 barras de pasta base de cocaína e dinheiro. Os 3 suspeitos foram presos em flagrante, encaminhados à delegacia, junto ao veículo e os materiais apreendidos. Começou hoje o pré-cadastro presencial para o Mega Feirão de Empregos de Uberlândia. Cleiton Guilherme conta como participar e os locais. Cleiton, boa tarde. Bom dia. Hoje no MG1 você vai ver que a Polícia Civil faz buscas para encontrar mãe e filha desaparecidas na região de Morada Nova de Minas. Começou hoje em Araxá a vacinação antirrábica na zona urbana. Pela 2ª divisão do Mineiro, o Araxá Esporte empatou com Paracatu. Tem a 3ª edição do encontro de carros de boi em Ermida. E começa hoje uma nova rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Essas entrevistas estão sendo feitas em Belo Horizonte e vão ajudar você na sua escolha para quem vai administrar o nosso estado. Hoje é a vez de Alexandre Calil, do PSD. Você fica agora com a entrevista e depois voltamos com as notícias daqui. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11h47. Bem-vindo ao MG1, ao vivo, para todo o estado. Bom, está despedido. Muito obrigado a vocês pela gentileza, está muito bem. Candidato, um prazer, muito obrigada pela presença aqui no MG1 nessa segunda-feira. Obrigado a vocês. Também agradeço, muito obrigado, uma excelente tarde. Obrigado. E você segue agora com as notícias da sua região, 12h e 23 minutos, a gente volta depois do intervalo. Um homem de 30 anos morreu ontem atingido por disparos de arma de fogo no bairro São Sebastião, em Nova Serrana. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima e uma mulher chegaram no local em uma motocicleta, onde foram abordados por 4 pessoas em um carro que efetuaram disparos de arma de fogo. Segundo o SAMU, quando chegou no local, o homem já estava em óbito. Ainda segundo a PM, durante o rastreamento, o veículo foi localizado e incendiado na estrada que liga Nova Serrana à comunidade de Canjicas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e as buscas continuam. A mulher não foi atingida. E a Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher de 21 anos e da filha dela, de apenas 3 anos. Segundo a polícia, elas moram em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas sumiram quando estavam a caminho de Morada Nova de Minas, na região centro-oeste. O Tiago Carvalho acompanha o caso e traz as informações para a gente ao vivo. Ei, Tiago, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você. Olá, tudo bem? Seguimos juntos com o MG1 e depois do calorão de sábado, o tempo voltou a mudar. Temperaturas mais amenas, chuva abriram a segunda-feira da região. Fim de semana violento em Juiz de Fora, foram 2 homicídios e 2 tentativas. Uma pessoa morreu baleada com mais de 10 tiros em Benfica. O número de homicídios no primeiro semestre deste ano na cidade foi maior registrado desde 2018. No esporte, tudo sobre a rodada do fim de semana no futebol. O Tombense perdeu a segunda seguida na Série B do Campeonato Brasileiro.
E o Vila Real também não conseguiu vencer o Santa Ritense pela 2ª divisão do Mineiro. Nós vamos a Belo Horizonte para ouvir as propostas do candidato Alexandre Calil, do PSD, que será entrevistado ao vivo a partir de agora. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 47 minutos. Bem-vindo ao MG1, ao vivo, para todo o estado. Tá bom, tá despedido. Muito obrigado a vocês pela gentileza. Tá muito bem. Candidato, um prazer. Muito obrigada pela presença aqui no MG1 nessa segunda-feira. Obrigado a vocês. Também agradeço. Muito obrigado. Uma excelente tarde. Obrigado. E você segue agora com as notícias da sua região, 12h e 23 minutos. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta e vamos ver agora a agenda dos compromissos de campanha de alguns candidatos ao governo de Minas para hoje. Olá, bom dia. Veja no MG1 de hoje a preocupação com os casos de sinomose aqui em Uberaba. E futebol também. O Nassa vence fora de casa e garante de forma antecipada uma vaga na próxima fase da 2ª divisão do Mineiro. Tem ainda os detalhes da Semana dos Dinossauros em Peirópolis, com visitas às escavações de um dos principais sítios paleontológicos do país. E começa hoje uma nova rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Mais uma oportunidade para você, eleitor, conhecer as propostas dos candidatos. Estas entrevistas estão sendo feitas em Belo Horizonte. Hoje é a vez de Alexandre Calil, do PSD. Você fica com a entrevista e depois voltamos com as notícias da nossa região. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 47 minutos. Bem-vindo ao MG1, ao vivo, para todo o estado. Tá bom, tá despedido. Muito obrigado a vocês pela gentileza. Tá muito bem. Candidato, um prazer. Muito obrigada pela presença aqui no MG1 nessa segunda-feira. Obrigado a vocês. Também agradeço. Muito obrigado. Uma excelente tarde. Obrigado. E você segue agora com as notícias da sua região, 12h e 23 minutos. A gente volta depois do intervalo. MG1 de volta e vamos ver agora a agenda dos compromissos de campanha de alguns candidatos ao governo de Minas para hoje.